Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério que acontece dentro do sistema de neuroreabilitação em geral, não só aqui no Instituto, que é o paciente já vir para a neuroreabilitação com o estigma de que não tem mais o que fazer, que só precisa não piorar. E as técnicas já estão totalmente saturadas em relação ao objetivo desse paciente. Isso não é verdade. Todo e qualquer paciente vai ter benefícios de fazer a fisioterapia neurofuncional em modo intensivo, né? No caso, uma fisioterapia neurofuncional específica, especializada para esse paciente, para essa patologia. Objetivos, eles podem ser alcançados, eles devem ser alcançados. O que acontece muito é que os pacientes acabam passando por um período, sistemas públicos de atendimento, e acabam não tendo benefício nenhum, não tendo resultado nenhum, ou acabam sendo obrigados, né, e direcionados a ficarem cadeirantes, a ficarem acamados, né? São pacientes que não veem mais nenhum tipo de esperança no tratamento, mas na verdade não é isso que acontece. Dentro de um sistema particular de neuroreabilitação, no sistema intensivo, especializado, com profissionais que sabem o que estão fazendo, profissionais especialistas na área de neurofuncional, todo e qualquer paciente evolui. Ele obrigatoriamente evolui, não tem como ele não evoluir, porque ele está sendo estimulado numa carga grande de estímulo, né? Esse estímulo ele realmente está fazendo uma modificação do cérebro desse paciente, uma neuroplasticidade que nós chamamos, e a gente consegue reaver algumas funções, se não reaver por completo, mas reaver algumas funções adaptadas. Nenhum paciente que é cadeirante ele está obrigatoriamente predestinado a ser cadeirante para o resto da vida. O paciente ele tem que ser estimulado a ficar em pé, ele tem que ser estimulado a andar. Você tem que dar possibilidades a esse paciente de conseguir andar e conseguir melhorar a vida dele. Paciente com uma hemiplegia, paciente que não movimenta os braços, um tetraplégico, um paraplégico, um hemiplégico, paciente com AVC, paciente com Parkinson, paciente com lesão medular, paciente com esclerose múltipla, paciente com traumatismo crânioencefálico, paciente com paralisia cerebral, paciente com mielomeningocele, são pacientes que têm que ser estimulados à marcha. Se eles forem estimulados à marcha, forem estimulados à movimentação de membro superior, eles vão conseguir, dentro de um limite, mas eles vão conseguir recuperar funções dentro das possibilidades, né, dentro das deformidades que já estão instaladas também nesse paciente, que isso tem que ser tudo avaliado. Mas nunca percam as esperanças no paciente. Isso é uma situação que acontece muito e entristece muito profissionais que são qualificados e que têm esse tipo de pensamento diferente, né? Nenhum paciente pode ser esquecido e nenhum paciente deve ser desacreditado. Isso não existe dentro da fisioterapia neurofuncional. Pode existir dentro de outras especialidades médicas, mas dentro da fisioterapia neurofuncional, isso não pode nem deve existir. Se o seu profissional já desistiu de você, você deve procurar outro profissional, outro serviço de neuroreabilitação. Porque, infelizmente, esse profissional já não está apto a trabalhar com você e nem está apto a trabalhar com neuroreabilitação. Nós não devemos nunca desacreditar e desesperançar o paciente com uma patologia neurológica. Ninguém conhece o cérebro ao todo, ninguém sabe o que o cérebro pode nos dar. E a neuroplasticidade ela está aí para mostrar que cada cérebro reage de um jeito, cada paciente reage de um jeito, cada sistema reage de um jeito. Como a gente pode colocar todo mundo no mesmo balaio, todo mundo no mesmo saco ali? Não tem como, a gente não pode colocar todo mundo junto. A gente tem que diversificar os pacientes, objetivar os pacientes e trabalhar direcionado, né, para cada paciente, com uma particularidade de tratamento. Isso é necessário, é muito importante fazer isso. O profissional que trabalha com neuroreabilitação, ele precisa entender que a gente tem que trabalhar tudo que esse paciente precisa, trabalhar o global, que esse paciente melhore 80%, que esse paciente melhore 50%, que esse paciente melhore 90%, que esse paciente melhore qualquer porcentagem. Isso é muito importante para ele. A gente não pode simplesmente pegar a patologia e achar que não tem mais o que fazer. Algumas patologias são estáticas, elas não vão piorar, mas o quadro do paciente pode melhorar. Tem algumas patologias que, obviamente, são patologias neurodegenerativas, e essas daí realmente, se um trabalho não for feito, a patologia sempre vai ganhar da fisioterapia.
Então, a patologia anda 2 passos, a gente tem que andar 3, 4 passos. É assim que funciona a neuroreabilitação. Existem técnicas para isso, existem terapias específicas para isso. A mais importante hoje em dia é a terapia orientada à tarefa, que é a terapia que mais tem benefício científico, que mais tem evidência científica em torno das outras terapias. Isso é muito importante para o nosso paciente. O profissional que desiste do paciente é um profissional que não deve e não merece trabalhar com neuroreabilitação. Isso a gente tem que pensar todo santo dia.